Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus esteja com todos vocês. E é claro que a gente quer desejar boas-vindas a vocês e dizer que a gente não teria como começar esse vídeo, esse canal, com esse tema que é muito importante, né, pastora? Sim. É um tema que na verdade é uma das chaves para nos ajudar a viver em plenitude, que é a gratidão. Mas a gente não pode falar sobre a gratidão sem antes trazer um pouquinho sobre a ingratidão. Na verdade, a ingratidão, ela vem da falta de você reconhecer quem você é, o que você é, né, pastora? A ingratidão, ela vem de você não reconhecer o outro, não reconhecer no outro, e também vem vem ser uma negação à própria existência de Deus. É isso né? mesmo. Porque quando a gente não é grato, a gente não reconhece a dádiva que é a vida. A gente não reconhece que existe um Deus que está planejando toda uma história, todo um viver para nossa vida. Eu costumo falar que a ingratidão, ela tá muito associada ao orgulho. Sim. Né? Porque as pessoas, elas tendem a ter esse movimento de que quando algo não acontece do jeito que eu quero, eu não gosto, eu fico brava. Sim. Emoções negativas, né, acontecem. Sim, vão fluindo ali. Exatamente. Por um impulso, por um costume, né, por uma situação que a pessoa já tá tão acostumada que ela não consegue ver a sua volta que há tantos motivos para ter a gratidão. Mas como a gente está falando da ingratidão, pode ir seguindo aí, doutora Márcia, falando, porque é uma coisa que a gente tem que entender primeiro mesmo, antes de começar a falar sobre a gratidão. Exatamente. Como eu estava falando, a gente fez vários estudos e a gente não encontra em nenhuma área de estudo, nem na psicologia, nem na ciência, nós não conseguimos encontrar nenhum benefício dessa atitude, desse movimento, de você não conseguir agradecer. A gente não entende e aí a gente também não reconhece e não aceita, né, pastora? Eu sei que a gente tem muitos exemplos do nosso dia a dia, sim, né? Sim. A gente cria uma expectativa do dia, ela acontece em algum momento, algo que não foi do jeito que a gente queria, pronto, né? É verdade. Estraga o dia todo. E é interessante que a própria Bíblia, ela já nos traz um estudo, né? Ela já nos traz um ensinamento sobre isso. A pastora vai falar um pouquinho para vocês agora desse assunto, né? Sobre os exemplos que nós temos, né? Sobre a ingratidão. Sim. Então, a palavra do Senhor nos diz que que o povo hebreu, ele já sai do Egito com uma promessa. Ele já sai do Egito, Márcia, com uma promessa de uma terra prometida. Só que quando esse povo ele começa a sair da terra do Egito, eles já começam a enfrentar os obstáculos. É o Mar Vermelho, é a falta de água, é a falta de alimento. Só que eles tinham uma promessa. Essa promessa era a certeza que eles seriam bem amparados no deserto. Deus havia dado uma promessa que eles eram só seguir em obediência. Então a ingratidão do povo já começa aí, porque mesmo com a promessa, mesmo com a palavra de Deus ali sobre a vida deles, mesmo como Salvador, né, que Moisés vai representando a salvação deles, e chega até eles e vai conduzindo eles à terra prometida, ali eles já começam a manifestar uma insatisfação muito grande, através da murmuração, através da reclamação, através de muitas palavras, de muitas revoltas, porque eles se revoltavam constantemente com Moisés também, com Deus, pelo fato de terem saído do Egito. Eles achavam que o Egito era o melhor lugar a estar. Por quê? Porque pelo menos lá eles tinham o que comer, eles tinham o que beber, e eles se conformavam com esse Egito na vida deles. Então, quando eles saem com essa promessa, eles começam a enfrentar esse dilema. E eu vejo esse processo de deserto na vida deles como se fosse hoje em nossos dias. Sim. É um momento que Deus, claro, Ele vai permitir que todos nós venhamos passar por alguma situação, venhamos enfrentar algumas adversidades, mas se nós passarmos por isso sabendo que temos uma promessa de Deus, que temos todo esse cuidado de Deus, nós vamos entender que não há necessidade de murmurar, de reclamar, de temer, né, o futuro. E a gente vê que Deus ele interfere
ele interfere em nossas crises. Aqui, Deus estava interferindo nas crises dos hebreus, do povo, daquele povo, trazendo sobre eles o quê? O suprimento. Deus trouxe água, Deus trouxe alimento, Deus trouxe o sol à noite, para iluminar a noite, a nuvem de dia para fazer sombra para eles, e Deus foi suprindo, Deus estava interferindo nas crises deles. Porém, eles não conseguiam enxergar isso. Depois, ainda meditando sobre isso, Deus, mesmo no deserto, ele está enviando resposta. E a resposta de Deus sempre veio para o povo, para Moisés, que era o porta-voz de Deus ali com o povo, dizendo, olha, vocês precisam seguir assim, vocês precisam caminhar assim. Só que Moisés, mesmo sendo o porta-voz de Deus, não foi reconhecido. Não houve reconhecimento daquele momento, daquela oportunidade que eles estavam. Eles começaram a murmurar de Moisés também, a criar, né, um novo Deus para eles. Eles já não estavam mais aceitando este Deus. Então, o que trouxe sobre a ingratidão para o povo hebreu foi uma parte que eles talvez não gostariam de ter enfrentado, que foi mais 40 anos por causa da murmuração. Foi mais 40 anos, Márcia, andando no deserto como um castigo da parte de Deus, porque Deus se irou com a ingratidão. E nos nossos dias é isso que nós temos visto, né? Às vezes a gente reclama de muita coisa. Sim. Deus está nos suprindo, Deus está nos dando o alimento, Deus está nos dando a direção, é o caminho que nós precisamos seguir. E muitas das vezes por um hábito, por um costume, por uma questão de não querermos ouvir a voz de Deus, a gente acaba murmurando, reclamando, tendo essas atitudes ruins, sim, com né? certeza. E olha só, eu quero até abrir um parênteses que eu acho muito interessante, a gente trazer tudo isso como reflexo realmente para o nosso dia. Sim. Quando você vai fazer qualquer tipo de formação que tenha uma liderança, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram. Respeite o processo. Sim. Qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de aprendizado, você sempre recebe essa informação. Respeite o processo, participe do processo, espere o processo. Suporte o processo. Suporte o processo. Sim. Por isso que eles focam muito no objetivo. Não foge nada do que a pastora acabou de explicar, né? Que Deus falou, vocês vão atravessar, mas eu vou suprir. Sim. Só que provavelmente não foi da forma que eles queriam. É verdade. Eles reclamaram. E nós sabemos também que o processo, ele ensina. Sim. Não existe ninguém que tenha passado pelo seu processo que não tenha chegado no seu objetivo mais forte, com muito mais sabedoria. Sim. Então Deus é muito perfeito, né? E eu vejo também, Márcia, uma coisa interessante, que a ingratidão do povo hebreu, eu acho que era já uma mente muito cativa. Por anos eles ali naquela luta, né, sendo escravos do Egito, de Faraó. E quando eles tiveram a liberdade, eles ainda estavam com a mente cativa. Olha, lá atrás. Legal. Exatamente. Porque é o que a gente vê às vezes, assim, a gente não pode nem julgar, né? Porque as pessoas, elas vêm de um meio onde elas estão acostumadas com aquele tipo de hábito, né? Sim. Às vezes ela não percebe que ela tem isso. Então, assim, eu acho que é bacana a gente refletir em cima disso, né? Será que eu reclamo muito? Será que eu não reclamo muito? Será que eu consigo agradecer? Como eu estou vendo a minha vida dessa perspectiva, né? Eu acho que isso é bem interessante. E levando também para os nossos dias, eu acho bem interessante a gente pensar um pouco assim. A pessoa que está do meu lado tem o hábito de ser uma pessoa ingrata, né? A gente convive com pessoas assim no nosso dia a dia. Sim. Às vezes reclama de um alimento, do prato de comida, às vezes reclama da roupa. Às vezes a gente acaba observando esse tipo de ingratidão. Só que eu acho que todos nós precisamos também entender que essa pessoa, ela precisa de algumas libertações na vida e de um tempo para esse processo de libertação acontecer. Não que a ingratidão seja assim somente uma coisa espiritual, né? Ela não é só espiritual. Ela é uma coisa assim da natureza humana. Sim. Nós já nascemos com essa natureza muito mais pro lado da ingratidão do que propriamente da gratidão. Porém, nós precisamos trabalhar muito isso porque é um hábito. Sim, que se você ficar alimentando ele vai crescendo.
e você vai se tornando aquela pessoa que talvez você já viu alguém passar do teu lado e tendo esse hábito, né? Ah, essa pessoa é muito ingrata, ou essa pessoa tudo reclama, tudo tá murmurando, e você acaba se tornando uma pessoa ingrata. Então nós temos que ter muito cuidado e sempre estarmos buscando ajuda, né? Buscando ajuda em Deus, buscando olhar para aquilo que nos faz ver as coisas de forma diferente. O povo hebreu, ele saiu do Egito, mas estava ainda com a sua mente cativa no Egito, não estava reconhecendo a voz de Deus de fato, porque eles já saíram do Egito e sempre reclamando, sempre se deparando com problemas e perguntando, mas aonde está o Deus que fez a promessa? Falando para Moisés, olha Moisés, e agora? Vamos morrer de sede. O que vamos comer? O que vamos vestir? Então Deus foi suprindo, mas o povo não conseguiu viver a gratidão. E aí a pastora fala que de 40 dias viraram 40 anos. Porque a gente tem também essa falsa impressão, eu acho que eu posso usar isso, que Deus é bonzinho. Que Deus tolera tudo, porque Deus não quer o nosso mal. Sem perceber que na verdade Ele não quer o nosso mal, mas Ele quer nos ensinar para que nós não façamos isso novamente. Ele quer a nossa obediência. Exatamente. Ele quer que a nossa mente esteja realmente voltada a Ele para entender que Ele é um Deus que nos dá as bênçãos e que a cada dia essas bênçãos são recentes na nossa vida, né? Deus é tão bom que a gente já acorda pela manhã recebendo bênçãos, quando chega à tarde as bênçãos são recentes e novamente. Eu acho isso muito interessante, que a pastora vai falando, vai me trazendo à memória o que a gente escuta, né? Aquelas pessoas que sempre, porque isso sempre acontece comigo, porque isso sempre acontece comigo. E aí você para prestar atenção e você vê realmente que ela tem esse hábito, esse costume. Sim. Falta nela, de repente, olhar de um ângulo diferente, né? Buscar um aconselhamento, focar num objetivo, né? Que o povo de Israel, se eles tivessem focado, o povo hebreu, se tivesse focado na terra prometida e na promessa de Deus, eles não teriam sofrido, né? Essa quantia, e ainda muitos deles não entraram na terra prometida por causa de murmurações, por causa de uma visão totalmente assim fechada, de não entender que se Deus fez a promessa, Deus ia garantir a entrada deles na terra prometida. E eles já tinham essa promessa, né? Eles sabiam que isso ia acontecer. Sabiam que é o objetivo. Façam parte do processo, o objetivo tá lá, vocês vão conseguir. Isso mas mesmo. Aprendam a passar pelo processo e entendendo que cada dia é um ensinamento. É um ensinamento. Né? É uma ferramenta. E Deus está no deserto também. Né? Sempre. Deus está presente nas nossas dificuldades do dia a dia, nos nossos problemas. Deus, Ele está presente quando estamos celebrando, claro, quando estamos tristes também. Sim. Mas tanto no ato de celebrar ou no momento da tristeza, se nós formos refletir na bondade, na generosidade de Deus, a gente só tem motivos para agradecer, para glorificar pelo alimento, pela roupa, pelos estudos, pela quantidade talvez de coisas que a gente tem no dia a dia para fazer, o trabalho, né? Você que trabalha muito com clientes, assim, com pacientes, imagine, você só tem que agradecer. E o dia que não tem muita pessoa para você atender, mesmo assim eu vou agradecer. Com certeza. Né? Eu sempre penso assim, é um momento que eu posso estar fazendo por uma outra coisa. Eu tenho uma experiência muito bacana que o meu pai, um dia eu estava exatamente queixosa. Sim. Queixosa. Nós estamos falando de algo que acontece com todo mundo. Sim, eu estava São queixosa. hábitos. Eu lembro que o meu pai chegou na minha casa, aí eu subi no carro dele, daí meu pai falou assim, e aí, tudo bem? Eu falei assim, ai pai, tô meio triste porque Covid, né? Sim. A clínica não tá com muito movimento. Ele olhou pra mim e falou assim, agradeça a Deus que você tem uma clínica. Sim, é verdade. Você tem aonde ir. Quantos almejam ter e nem tem? Sim. Aquilo ali eu falei assim, obrigada Deus. Você vê que obrigada. conselho maravilhoso que teu pai te deu. Exatamente. Uma pessoa que conseguiu abrir aquele momento a tua visão. Exatamente. Né? Exatamente. E trouxe assim uma perspectiva diferente. Com certeza. Eu ali preocupado com as pessoas que não iam e ele falando, agradeça porque você tem aonde as pessoas irem. Você verdade. tem o conhecimento, você tem. Então é momentâneo, é o processo. É o processo. E todo o processo nós vamos ser tentados a, sim, murmurar ou agradecer a Deus. Você vai ter a opção de escolher. Olha, eu tô num processo, mas eu tenho que fazer uma escolha. Eu não vou reclamar. Eu não vou murmurar.
ainda que venha às vezes um pensamento, né, aquela coisa que a gente como ser humano às vezes sente isso, aquela insatisfação, mas são emoções que você pode trabalhar elas na palavra de Deus, com ajuda para você inverter essa situação. Eu já tive também algumas experiências que me levaram a me questionar. Sim. Eu falava assim, Sim. eu estava acostumada a sempre, né, ter aquele hábito de falar alguma coisa, e de repente um dia o Alisson chegou em mim, né, e falou assim: mãe, eu acho que você tem que pensar assim, mudar o que você tá falando primeiro. Fantástico, né? A gente Aí, parece que faz... Aí eu falei, nossa, o Alisson me falou uma coisa que realmente foi importante para mim. É uma correção. Foi uma correção. Eu gosto e muito que fez também. com que a minha mente, que estava cativa naquele problema, naquela situação, encontrasse uma outra saída. E eu comecei a praticar, eu comecei a buscar de uma forma diferente, a mudar mesmo esse hábito que eu tinha às vezes de reclamar de alguma coisa, ou de ter esse ato de ingratidão, e isso foi muito bom pra mim. Hoje, totalmente. Hoje eu vejo algumas coisas acontecendo que, se fosse antigamente, eu acho que eu entraria na situação e falava, é mesmo, tá muito difícil, não dá. Mas hoje não, hoje eu vejo alguma coisa, alguma situação, alguma crise acontecendo com alguém, a pessoa chega e eu começo a ouvir, e eu começo a pensar assim, meu Deus, mas tem tanta coisa para essa pessoa trabalhar, para essa pessoa focar, e daí é onde eu consigo, de alguma forma também, me discipular para que esse hábito da ingratidão, da reclamação, da insatisfação, da dúvida, porque eu acho que a dúvida também faz parte da ingratidão, quando você não confia em Deus como povo, principalmente quando você coloca em dúvida, né? Meu Deus, será mesmo que eu tenho que ir por aqui? Porque eu não tô vendo acontecer nada. É verdade. Não tá acontecendo do jeito que era pra ser, mas quem disse que esse jeito que você acha que era pra ser é o jeito que tem que ser? E o que acontece muitas das vezes é que a gente quer tomar o nosso caminho do nosso jeito, nosso braço. O problema vem e a gente ainda reclama, e às vezes até culpa Deus porque deu errado. Ai, que medo da gente. E a gente faz. Porque a gente acaba, né, murmurando, reclamando. Por quê? Porque a gente já começou a vir de uma forma de ingratidão tão grande que a gente vai empurrando com a força do nosso braço tudo e achando que tá bom desse jeito. Não, Deus quer que nós venhamos mudar da ingratidão para gratidão. Está na hora de cada um de nós, de você que me ouve aí também, que tem esse hábito de ficar reclamando, reclama aqui de alguém da família, reclama de alguém do trabalho todo dia, reclama de alguma situação na tua vida. Mude essas palavras e comece a colocar, em vez da ingratidão, a gratidão nos seus lábios. Exatamente. E eu vou aproveitar o que a pastora estava falando, que quando a pastora começou a mudar a perspectiva de como a pastora se comportava, algo diferente aconteceu. É verdade. É aí que a gente entra com a mágica, digamos assim, da gratidão. É verdade, a gratidão muda tudo. A gratidão, primeiro que, né, a gratidão, ela realmente vem do ato de você reconhecer a existência, né, de um ser soberano. Você reconhecer que ele te deu a dádiva da vida, ele te deu a oportunidade de viver. De você reconhecer que as pessoas que estão ao seu lado são pessoas que estão ali para te ajudar a crescer. A gratidão, na verdade, ela tem, assim, várias áreas de estudos, e todas elas conseguem te dar evidências do quanto a gratidão muda o seu contexto de vida. É benéfica. Quando a pastora falou nessa questão de se sentir bem, dentro da psicologia, eles enquadram a gratidão como um estado emocional. Sim. E não necessariamente ele tem que estar vinculado ao que eu tenho, ao que eu sou, a bens materiais. Como é uma emoção, então qualquer um pode ter. Sim. Qualquer um pode desenvolver o hábito de ser grato. É uma gratidão que é de dentro para fora. Dentro para fora, exatamente. Independente da circunstância, né, externa que a pessoa esteja vivendo,
ela é de dentro. Então é um trabalhar de dentro para fora mesmo, né? Para trazer Claro. algo poderoso. Exatamente. E como o ser humano sempre quer comprovar, né? Porque o ser humano, ele tem esse hábito. Eu quero comprovar que isso é verdade. Sim. E eles conseguiram comprovar. Olha que legal. Eles comprovaram o que nós já temos escrito ali há milhares e milhares na palavra, na Bíblia. A psicologia, ela evidencia que toda pessoa grata, automaticamente ela é feliz. Sim. Ela é uma pessoa muito mais feliz. E a ciência, ela conseguiu comprovar que a gratidão, ela consegue fazer com que uma cascata de reação química aconteça no seu organismo. Muito bom. E quando essa cascata química, ela acontece com muita frequência, ela faz com que o ser humano consiga ter outra visão. Por isso que quem é grato, normalmente, e olha que foram milhares de pessoas estudadas, ela consegue ter mais noção de como resolver problemas. Sim. Porque ela tem uma visão mais clara, ela não tem uma mente conturbada. Ela tem uma mente liberta, ela né? tem uma mente de problemas. Por quê? Porque ela procura solução, ela não procura o problema. E ela não se alimenta do problema. Nem um pouquinho, ela procura a solução. Então ela só busca soluções, automaticamente ela esquece do problema. Sim. E isso é fantástico. Isso traz uma razão, né, sobre as atitudes, sobre o que essa pessoa vai fazer, sem tirar a espiritualidade daquela paz interna, né, que a gente quer ter, que daquela alegria, daquela comunhão, né, daquele prazer. Então é muito interessante. Nada substitui essa paz. Né? Nada substitui. E entra naquilo mesmo. Nossa, hoje nada aconteceu. Gente, a gente levantou, tomou um café. Obrigada por esse momento. Sim. É verdade. Alguém passou por você e te fez uma gentileza. Gente, agradeça, obrigada por isso. É verdade. Né? Reconheça no outro que ele tá fazendo parte do seu dia a dia, da sua vida, da sua construção. E é fantástico isso. Quando a gente faz uma busca sobre a gratidão nos níveis culturais, nos níveis religiosos, ela está presente em todos os lugares. Sim. Qualquer cultura que você for estudar, você vê que eles têm rituais de agradecimento. Porque eles reconhecem na gratidão uma mudança de vida. E aí fica muito claro, a gente trazendo para essas evidências, né, da ciência, se você tem uma reação química acontecendo no seu organismo, se você tem, se chama neurotransmissores, toda a sensação que você consegue, vou dizer, captar no seu cérebro. Se você consegue construir caminhos diferentes, você vai conseguir soluções para o seu problema. Você constrói um contexto de vida diferente. Sim, com uma leveza. Com uma leveza, exatamente. Uma paz interior. E eu não tenho dúvida que a Bíblia Sagrada já nos traz tudo isso. Sim, sim. Porque a gente sabe que Deus se agrada de um coração grato. É verdade. Falando sobre a gratidão, Márcia, eu estava meditando em Salmo 103, onde o salmista Davi, ele já começa dizendo assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E ele diz ainda: e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele estava falando, olha, os benefícios que o meu gratidão. ser, que o meu coração, que a minha mente, que o meu corpo não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus fez comigo. E daí o salmista Davi, ele ainda fala assim: quem perdoa, quem cura, quem salva como Deus? Ele está perguntando para ele mesmo quem faz todas essas coisas. Ele está se indagando, ele está procurando respostas. Olha o que a gente falou. Ele está buscando uma resposta. E a gente vê ele fazendo algumas perguntas ali que ele está buscando uma resposta até mais profunda. Porque às vezes a gente tem um costume assim de agradecer, mas de uma forma meio superficial com as coisas. Com certeza. Né? Mas o salmista Davi, ele nos deixa um exemplo que ele estava tão interessado naquela gratidão, naquele momento de Deus na vida dele, ele sempre foi grato, mas naquele Salmo 103, ele estava ali querendo oferecer uma gratidão tão profunda que ele mesmo estava indagando, perguntando: quem salva? Ele já sabia a resposta. Sim. Quem cura todas as nossas enfermidades? Quem vence as batalhas? Né? Então ele foi falando sobre essa gratidão e ele foi agradecendo a Deus. Ele nos deixou um grande exemplo de gratidão.
A gente vê muito as batalhas de Davi, a gente vê muitas guerras que ele venceu, a gente vê o reino que ele construiu através da promessa de Deus, mas a gente se esquece às vezes de ver um Davi, ser humano, que em tudo ele tirava um tempinho, sim, para agradecer, para escrever os seus salmos, porque os salmos são declarações, né, de amor, de gratidão, de reconhecimento, são expressões da alma do salmista Davi e de outros, né, que também escreveram os salmos, mas são coisas assim que a gente vai aprendendo e dizendo, nossa, eu posso oferecer mais. Com certeza. Eu posso buscar ser mais grato. Não é uma coisa impossível, é só eu começar a me perguntar, isso que eu tô tomando chegou até mim, tá com gosto diferente, mas alguém preparou, né? Chegou até mim esse alimento, então eu vou ser grato por isso. Isso que eu tô vestindo hoje é o que eu tenho para vestir hoje, mas eu vou ser grato por isso, porque alguém teve o trabalho de construir essa roupa e eu vou vestir. Então eu acho que é o que a Márcia falou, a gratidão ela tem que nascer de dentro para fora. É uma coisa que a gente tem que trabalhar e é uma coisa que a gente tem que buscar muito. Daí eu tenho um outro exemplo aqui, Márcia, que fala em Lucas, capítulo 17, do 15 ao 19, quando Jesus ele está passando por uma cidade, 10 leprosos saem ao encontro de Jesus e clamam para Jesus, mestre, cura-nos, né? Eles pediram a cura para Jesus. E Jesus, ele nos dá um exemplo assim de cuidado tão grande que ele não curou só um, ele curou todos. Ele curou os 10. Os 10. Da mesma forma, eles foram totalmente curados. Só que Jesus, ali naquele momento, se ausentou deles um pouco, dali a pouco só voltou um. E era um samaritano ainda, era um estrangeiro. Exatamente. Era uma pessoa que poderia ter ido embora, né? Não, era um estrangeiro, não era uma pessoa de costume ali, sabe? Mas ele voltou até Jesus e agradeceu. Só ele. Então a gente vê que a ingratidão é algo que tenta persistir. Sim. Sempre tem a mais, né? Sempre tem uma quantidade maior de pessoas ingratas. Só que aquele homem, quando ele olhou para ele e ele viu que ele estava curado, que ele sentiu a cura, ele falou, não, eu preciso voltar e agradecer Jesus porque ele me curou. Porque às vezes as pessoas, elas relacionam, né, só a religião, só a espiritualidade. E não é nem esse o propósito do nosso canal. Não. Na verdade, o nosso propósito é chegar a você, ser humano. Sim. A você, pessoa. E poder te colocar dentro desse contexto. Não há acepção de pessoas, nenhuma. Né? Nenhuma. Deus não faz acepção de Deus pessoas. não é grande, o pequeno, o pobre, todos, nós todos somos merecedores. Sim. E a gente tem que tirar, né, esse julgamento. Sim. Esse julgamento. Nós, às vezes, nós nos admiramos. Nossa, mas eu nem conhecia tal pessoa. E ela veio e fez isso por mim. A gente chega a ficar... Gente, não era pra gente, né? Não era pra gente ficar admirada. Não era mesmo. Porque era pra ser algo normal. Sim. Então, nós também vamos criando esse julgamento. Então, essa passagem do samaritano eu achei muito pertinente esse momento. Sim. Pra mostrar que você não tem que estar num contexto padrão de todo mundo. Você não tem que acreditar no que todo mundo acredita. Quando você chega a Deus, você faz, ele te ajuda a construir seu próprio caminho. É verdade. Né, pastora? Ele vai construindo, você vai sendo capacitado por ele. Exatamente. Tudo é um processo, né? A gente tá falando aqui sobre ingratidão e gratidão, mas é um processo também. Não é uma coisa que você muda do dia pro outro. Sim. Acontece sim. Já vi pessoas que foram impactadas, né, pela palavra de Deus, por uma mudança de Deus, assim, que mudaram, né, da água pro vinho. Mas nós sabemos que tudo tem um processo. Então você vai buscar por isso, você vai enfrentar obstáculos. Aqui, nessa passagem dos 10 leprosos, esse samaritano com certeza enfrentou um grande obstáculo, né? Porque ele era um estrangeiro, não era uma pessoa ali do convívio religioso deles, mas ele foi alcançado. Mas o sentimento que nasceu dentro dele foi muito nobre. Ele foi o único entre os 10, né? Entre eles, que voltou para agradecer Jesus. Então a gratidão é algo muito benéfico para nós, é algo que
que nos capacita a crescer, a viver uma vida plena, uma vida abençoada. Eu acho que é como o canal, a gente colocou, né, o tema do canal, o nome, o Plenamente Sim. A gente sabe que para a gente alcançar uma vida plena, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente já tem que começar a exercer é essa gratidão. Com certeza. Claro que nós vamos falar sobre vários assuntos dentro desse canal, mas eu também acho que a gratidão é uma chave. Sim. E ela tinha que estar nesse primeiro vídeo, né, pastora? Sim, tinha que estar. É uma forma de nós agradecermos. Exatamente. É uma forma de nós falarmos com vocês que nos assistem, que nem sempre os milagres vão depender de sinais. Existem coisas que você vai receber no seu dia a dia de forma natural de Deus, e você já tem que começar um processo de gratidão pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus está proporcionando, pelo que vai vir, né? Porque Deus, ele é assim, toda manhã ele traz coisas novas sobre nossas vidas, ele é aquele que cuida do nosso futuro, e a gente tem que reconhecer isso. A gente não pode entrar na contramão, né, de Deus. Sim. E achar que a gente tá abandonado, como o povo hebreu fez, né, na ingratidão, achando que ia perecer, achando que a promessa não ia se cumprir, que estava difícil, e acabou perdendo boa parte deles a oportunidade de chegar até a terra. Eu acho que a gente pode até fazer um desafio aqui, né? Para você que tá passando, né, por situações na vida, ou para você que não consegue ver um norte, um caminho, um direcionamento. Faça esse teste. Você não está ganhando nada reclamando, você não está ganhando nada, você não conseguiu achar uma solução dentro dessa forma com que você está direcionando a sua vida. A gente sabe que não é fácil, né, pastora? Nós não estamos falando que é fácil, nós estamos aqui para ajudá-los, mas comece a tentar pensar diferente. Sim, agradecer em tudo, né? Nós vamos deixar aqui no vídeo, não sei bem aonde, alguns exercícios para vocês. Sim. Porque, como todo mundo, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não sabe por aonde ir, a gente precisa de alguém que fala, vai por aqui, depois a gente vai galgando, né? Sim, verdade. A gente vai deixar uns exercícios para vocês, para que vocês tenham por onde começar. E aí a gente quer saber, né, pastora? Sim. Como foi essa experiência? Como foi esse processo? Qual foi a sensação que vocês tiveram dessa mudança de hábito? Sim. Né, pastora? Que vocês compartilhem com a gente também. Pode mandar perguntas, pode estar contando essa experiência, como que foi. Contando, eu creio que Deus vai fazer até milagres na vida de muitas pessoas, na medida que você vai mudando esse hábito da ingratidão para a gratidão. Então, vai ser algo igual a Márcia falou aqui, que a gente vai deixar algumas dicas. Na verdade, ela vai deixar algumas dicas. Também vamos deixar alguns versículos que falam sobre a gratidão, para você refletir, para você ler, para você continuar dentro da sua casa aprendendo mais sobre a gratidão, porque a palavra de Deus, ela nos ensina todos os instantes, e Deus tem uma palavra para a sua vida. A nossa gratidão hoje, Márcia, já no finalzinho desse vídeo, é para agradecer vocês que participaram conosco. Com certeza. Que estão ouvindo este vídeo, que estão compartilhando, e que muitas pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pelos ensinamentos, pelas experiências que estamos compartilhando aqui, não só espiritualmente, mas a Márcia profissionalmente também tem uma bagagem muito grande, e ela vai estar passando. E no próximo vídeo nós vamos estar falando de um assunto bem interessante. Não perca o próximo vídeo. Eu já quero me despedir de vocês, e a doutora Márcia também. É verdade, gente. Então, assim, façam as atividades, façam o exercício, leiam as passagens que a pastora está deixando para vocês. Pode ser que no começo vocês não vejam diferença nenhuma, mas eu falo para vocês que a diferença já está acontecendo. É verdade. Agradeço a todos vocês por estarem com a gente, que Deus abençoe, que Ele nos livre de todo mal, e aguardamos vocês no próximo vídeo.